Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, os gols do nosso tricolor, a vitória por 2-0 contra o Sport, além de atualizações sobre New Balance e São Paulo. Então vambora pro vídeo! No Recife, Sport 0, São Paulo 2. Olha, o São Paulo deu um passo, um bem bom passo. Uma classificação na Copa do Brasil. Teve expulsão do Sport, o jogo ficou mais aberto para o São Paulo. Dorival fez as mudanças. Na hora já, gol do Luciano, passe do Marcos Paulo, mais um. 2-0. O jogo estava caminhando ali para o empate, estava meio marromeno. De repente, o São Paulo faz um gol, faz dois gols. Poderia ter até feito mais e resolvido de vez a parada, mas deu uma bela encaminhada na classificação da Copa do Brasil. Sobre isso que podemos falar aqui. A galera já tá chegando, já tá mandando mensagem, todo mundo empolgadão com o São Paulo. Eu confesso, só para não deixar passar, que eu esperava que o Sport fosse um pouco melhor. Achei o time bem fraco do Sport, não interessa. São Paulo venceu por 2-0 e ganhou e tá encaminhada, bem encaminhada, eu diria, a classificação rumo à próxima fase. Nota triste, preocupante, o Arboleda saiu machucado. Até onde se sabe é cãibra apenas, mas qualquer cara que sai com dor no dedinho no São Paulo é preocupante. Então saiu o Arboleda, entrou ali o Alan Franco. O fato é que o São Paulo venceu e eu quero saber do Arnaldo e quero saber de todos vocês. Arnaldo, e vocês? Gostou? Adorou? Deu pro gasto? Não gostou ou foi um lixo? Eu adorei. Ganhar fora de casa a Copa do Brasil sem tomar gols, se impondo, sobretudo no segundo tempo, com o dedo digitais todas do técnico, é muito bom. Lembrando que o Sport havia vencido todas as suas partidas na Ilha do Retiro em 2023, né? Todas. E o São Paulo quebra a invencibilidade do Sport, consegue uma vitória fora de casa, mais do que isso, Tironi. Na sequência de 6 de 7 partidas fora de casa, só jogou contra o Inter em casa, permaneceu invicto. Então dá uma encaminhada na classificação da Copa do Brasil. Está numa situação no Campeonato Brasileiro razoável e está numa situação boa na Copa Sul-Americana. O início do trabalho do Dorival é muito bom. A gente pode, eu acho que, discutir, e acho que isso dá para identificar depois desse início, como ele está armando as equipes dele fora e dentro de casa. Existe uma pequena mudança. Eu gosto mais da equipe que terminou o jogo, e a gente vai ter que analisar um pouco isso, mas o fato é que o São Paulo, como você disse, consegue uma vitória que encaminha a classificação, e isso é raro, né? Numa partida de ida. O São Paulo consegue essa vitória importante, e lembrando que depois dessa sequência maluca de 7 partidas, 6 fora, estava até vendo aqui, tem uma viagem totalmente indigesta para a Venezuela semana que vem, mas das próximas 12 partidas, 12, o São Paulo faz 9 em casa. Essa é a hora. O São Paulo vai para a Venezuela, vai para a Arena Grêmio e vai para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, mas faz uma sequência que o Dorival pegou também essa situação de ter muito jogo fora de casa, e eu acho que o São Paulo saiu bem nesse primeiro recorte das partidas como visitante. Primeiro muito tempo, bem, né, Tironi? A gente, quando sai a escalação, consegue identificar a ideia do Dorival de meio que replicar o time que jogou em Fortaleza, com um volante só e a linha de 4 atrás do Caleri, né? Como diria Luxemburgo, 4-1-4-1, né? Pablo de 1 e Caleri de 1. Atrás deles, Alisson, Nestor, Rato e Michel Araújo. Acho que deles jogar bem mesmo, só jogou bem o Michel Araújo. E eu acho o sistema com o segundo volante melhor. Tem sido utilizado mais para as partidas em São Paulo, né? Com o Gabriel Neves. E aí, a partir da expulsão do Fabinho, eu acho que ele mexeu muito bem, né? Ele botou os 3 jogadores, os 2 mais, digamos, afáveis ao gol, Marcos Paulo e Luciano, junto com o Caleri, e o Gabriel Neves, que fez o jogo rodar. Então ele mexeu super bem. E acho que essa formação com Pablo, Neves, e aí eu acho que o Michel está à frente dos outros, o Nestor não teria, para mim, a vaga cativa que vem tendo com todos os treinadores últimos, né? Sim. Eu acho que o Nestor tem que disputar a posição. Ele não tem
feito o suficiente para ser titular absoluto do São Paulo. Vamos lembrar que no primeiro tempo o Rafael salvou o São Paulo com uma defesa absurda no primeiro tempo, e depois o São Paulo foi equilibrando as ações. Não podemos achar que também o São Paulo passeou e tudo mais. Não foi assim. O primeiro tempo não foi fácil, né? Aliás, as melhores chances do primeiro tempo foram justamente do Sport, tô certo? Certo. Agora, numa semana em que a gente discutiu muito no primeiro jogo da Copa do Brasil a questão da superioridade numérica do Flamengo, que existiu contra o Botafogo, contra o Racing, contra o Fluminense, contra... Qual outro jogo? Contra o Bahia, 2 jogadores. Eu acho que o São Paulo soube aproveitar bem a superioridade numérica, rapidamente a superioridade numérica, com as alterações feitas, e não se contentou, como normalmente vinha se contentando, com empate fora de casa, porque hoje, com a vantagem numérica, e assim fez o primeiro, tentou fazer o segundo, tentou fazer o terceiro, né? Tentou matar o confronto, e acho que foi bem o Dorival nessa faceta um pouco mais ousada, digamos assim, né, do que vinha apresentando fora de casa. Vamos só dar um salve aqui. Sport São Paulo. O Dorival Júnior, hein? Tava aí, desempregado, solto, na praça, ninguém queria, o Corinthians não quis, o Flamengo não quis, o São Paulo foi lá e pegou. E ele arrumou o time, né? Botou cada um na sua. Acho até que ele, não é que correu um risco, né? Mas a escolha dele foi diferente dos últimos jogos, porque ele estava abrindo o meio campo com o Pablo Maia e o Gabriel Neves, e ele abriu mão disso. Bota o Rodrigo Nestor como segundo volante, com o Michel Araújo, Rato, e o Caleri e mais um atacante lá, que agora eu não lembro, mas ele coloca não 2 volantes de ofício, né, para proteger mais a defesa. E o Sport até criou algumas oportunidades, o Rafael fez algumas boas defesas, mas aí no segundo tempo, vejam só, o Dorival faz as trocas, entram o Luciano, o Marcos Paulo... E os gols saem justamente no pé deles. O Gabriel Neves também entra no segundo tempo, que começa a jogada. Luciano faz o primeiro, o Marcos Paulo faz o segundo. E aí é curioso, né? Porque o Sport não perdia em casa, tinha 1 ano e 3 meses. Aliás, estava 100% na temporada jogando em casa. E o São Paulo foi lá e meteu 2-0. A gente sabe que o Sport é um time da Série B, mas eliminou o Coritiba, que está na A. Está jogando melhor do que muitas equipes que estão na A. Não era um adversário tão simples assim, como jogar lá também não é fácil. Foi um grande resultado. Grande resultado para decidir no Morumbi, onde o Sport nunca venceu. Então tem uma vantagem muito boa aí o São Paulo do Dorival Júnior, que me parece ter ajustado o time do São Paulo. E a Copa do Brasil é muito cara, né, para o tricolor paulista, que nunca conquistou. Então, quem sabe aí? O técnico é o atual campeão, pelo Flamengo. Vamos nessa, Fã de Esportes, falando mais de Copa do Brasil. Fora de casa, que resultado importante do São Paulo, 2-0 contra o Sport. A gente vai mostrar os gols que saíram na segunda etapa de jogadores que vieram do banco. Olha esse gol do Luciano. Que é isso, hein? 3 minutos depois da substituição. Boa noite, Marinho Pereira. Tudo bem? Tudo bem? Tudo é assistência certo, Michael amigos. Jackson? É isso. Você viu? E 2 jogadores que entraram no segundo tempo, sim. 3 minutos depois das substituições. Algo muito planejado pelo Dorival para essa segunda parte da partida. Golaço, né? O segundo também é um gol bonito. Sim, uma jogada construída, Marcos Paulo fez o segundo. Tem bastante coisa pra gente falar. Óbvio que a gente vê o resultado e analisa um grande momento, uma boa fase do São Paulo, mas de um jogo, especialmente no primeiro tempo, em que o Rafael fez 2 belas defesas. O São Paulo não jogava mal no primeiro tempo, mas o Sport teve suas oportunidades. Depois teve um jogador expulso, ficou com 10 e aí o São Paulo fez esse 2-0. Mas, Fernandão, boa noite pra você. Fã de Esportes também, a gente já chegou nesse embalo. Me parece um São Paulo que tem muito trabalho a ser feito, mas que passou a utilizar no seu vocabulário a palavra seguro. É um time seguro, o que não vinha acontecendo. Segurança. 8 partidas do Dorival, nenhuma derrota, tá invicto desde que assumiu. E só 2 gols sofridos, sendo que um dos gols, né, sofrido no último clássico contra o Corinthians, naquele pênalti que deu muita polêmica por conta da arbitragem. Um São Paulo que hoje teve um adversário complicado, um Sport que é muito candidato para o acesso, né, para a primeira divisão na próxima temporada, e um time que conseguiu mostrar as ideias do seu técnico. Além de mostrar uma segurança maior defensivamente, óbvio que quando o Rafael está sendo exigido, ele está funcionando, um time que está conseguindo mostrar jogadas, treinamento, troca de passes. A gente acabou de ver ali o golaço do Luciano, né? Troca de passes rápidos, o Marcos Paulo conseguindo dar assistência e o São Paulo vindo para mais uma vitória. O interessante hoje na Ilha, acho que para mim foi o choque de propostas diferentes. São Paulo com 71% de posse de bola, finalizou 20 vezes contra um esporte muito vertical, né? O esporte do
do Anderson Moreira é um time muito perigoso quando tem o campo aberto para acelerar no contra-ataque. A prioridade do São Paulo, uma boa atuação do São Paulo, mesmo com alguns sustos, principalmente no primeiro tempo, quando você deu espaço para o Sport acelerar, o Rafael estava lá. Eu acho que assim, é um resultado muito bom porque você encaminha uma classificação e aí você consegue se preservar em outras duas frentes importantes. Você tem um Campeonato Brasileiro, fim de semana pega no Morumbi, provavelmente lotado, no São Paulo embalado, o Vasco, jogando no Morumbi, e você tem também a Sul-Americana para administrar, né? Na próxima semana. Então, é um resultado muito positivo, não só pelo que o time produziu, mas também por conta dessa gestão, dessa rotação, que é uma possibilidade do Dorival fazer, acho que principalmente pensando em Sul-Americana, né? Talvez ele dando oportunidade para outros atletas. Eu acho que a Mari, ela foi no ponto. Quando a gente fala de Dorival, além de falar de um técnico extremamente competente, porque a gente está falando do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso aí não pode ser esquecido. Acho que a direção do Flamengo esqueceu um pouco disso, mas não vamos voltar para o passado. Vamos falar de São Paulo agora. Além dele ter ideias, a gente já vê um time organizado, um sistema defensivo mais consistente, uma equipe que trata melhor a bola. Acho que um grande avanço do São Paulo com o Dorival. A gente está vendo jogadas trabalhadas e hoje mostrando mais contundência no momento da finalização, algo que não aconteceu no clássico contra o Corinthians. O São Paulo teve a posse de bola, mas a gente vê o time jogando mais próximo. A bola, ela acaba sendo uma protagonista que o Dorival enxerga de futebol. Além disso tudo, a gestão dele é uma das melhores do país. Ele, colocando os jogadores que estavam de lado, a Mari citou o Gabriel Neves, se tornou uma peça muito importante dentro desse São Paulo. O Alisson voltando também a ser um jogador importante de confiança até em time titular do São Paulo. E o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo era um jogador que ele foi um pivô de uma crise interna do clube, né, na época com o Rogério Ceni, e agora cada vez mais solto, cada vez mais adaptado, né, sendo um jogador importante. Hoje deu uma assistência excepcional e fez o segundo gol do São Paulo. Então, assim, eu acho que ele tem um grupo na mão, né? Ele tem esse perfil apaziguador, ele consegue ser muito cirúrgico nessa gestão e com isso ele desenvolve jogadores. A gente viu isso na carreira inteira do São Paulo e acho que o São Paulo, a direção do São Paulo foi muito ágil também, né? Isso é importante a gente lembrar. O Rogério Ceni, ele foi demitido depois de uma vitória. Sim. Porque você já tinha uma convicção que não era o melhor para a sequência do trabalho do clube. E aí conseguiu aproveitar a melhor opção de técnico no mercado. Foi muito bem com o Dorival, o time vai crescendo. Bora falar agora sobre a New Balance. Contei para vocês, nessa terça-feira, que São Paulo e New Balance têm negociação avançada para que a empresa norte-americana se torne a fornecedora de material esportivo do tricolor a partir de 2024. O contrato com a Adidas acaba em 31 de dezembro desse ano e não há possibilidade de renovação contratual. Fui conversar com uma fonte minha no São Paulo, ela não negou o acordo com a New Balance, disse que assim que pudesse falar sobre o novo parceiro do São Paulo, me procuraria. Por que eu tenho a convicção de que São Paulo e New Balance têm negociações avançadas? A New Balance tinha como contrato único e exclusivo no Brasil o Red Bull Bragantino. E havia uma previsão nesse vínculo de que caso a New Balance fechasse com outro clube, seria obrigada a pagar uma multa para o Red Bull Bragantino. Consultei uma fonte minha em Bragança Paulista e a pessoa admitiu que o Red Bull já sabe das tratativas avançadas entre São Paulo e New Balance. O clube já foi inclusive avisado a respeito do pagamento dessa multa, que tem um valor bem baixo, compatível às condições do acordo entre a empresa norte-americana e o Red Bull Bragantino. Por não ser um clube popular, um clube de massa, o Red Bull tem direito a todo o material de treinamentos e jogos para a temporada, além de um valor pequeno de cota. No caso do São Paulo, a situação vai ser bem diferente. Investimento alto da New Balance que mudou seu padrão. A ideia com o tricolor é atingir um povo, atingir uma popularização da marca. Recentemente, inclusive, houve uma mudança no representante da empresa norte-americana no Brasil e a partir dessa mudança optou-se por popularizar a New Balance, que tem fechado acordos no futebol brasileiro. O Soteldo, jogador do Santos, é atleta da New Balance, mas recentemente o Rodrigo Nestor do São Paulo também fechou acordo com a empresa. Nestor, inclusive, tem a obrigação, por contrato, de divulgar uma nova chuteira da New Balance, trata-se da Furon. Só para completar, vale a lembrança de que a New Balance também veste outros clubes pelo mundo. A Roma, na Itália, o Porto, em Portugal, o Athletic Bilbao, na Espanha e o Lille, na França. A New Balance sempre escolhe um time com o qual ela se identifica e tenta investir para popularizar sua marca. Eu queria saber a sua opinião, o que você, São Paulino, pensa a respeito do acordo entre Tricolor e New Balance. Você gosta? Use o espaço para comentários, beleza? Minha gente, eu falava aqui, eu quero o resultado, e veio o resultado. 2-0 no Sport, na Ilha do Retiro, um gramado horroroso, o Sport que estava 1 ano e 3 meses sem perder, 100% de aproveitamento nesse ano. Cara, mas é um time de segunda divisão, sim, mas quantas vezes São Paulo de Ceni,
São Paulo de Diniz deram pataquada contra times menores. Eu tô falando desses dois porque o Crespo não teve um período tão longo. Time seguro, com mais posse de bola, sim, teve chance do Sport, mas eu tenho uma novidade para vocês. Agora nós temos goleiro. E um bom time começa com um bom goleiro. É isso, simples assim. O Rafael foi lá, segurou a onda do Sport. E o São Paulo fez um jogo duro contra o Sport. Até o Fabinho ser expulso aos 15 do segundo tempo. E aí o jogo mudou. E aí mudou porque o Dorival mudou o São Paulo. Botou Marcos Paulo, Luciano e Gabi Neves. Ah, mas com um a mais é obrigação. Tudo é obrigação. Mas o Flamengo teve vários jogos com um a mais e não venceu. Entendeu? Ah, mas é o nível do adversário, gente. Vamos parar de procurar desculpas e olhar que existe resultados. Na época do Senna, assim, talvez existisse um modelo de jogo, boas atuações, mas não tinha resultado. E no final das contas, o que conta é bola na rede. E o São Paulo foi lá e fez 2-0. Ponto. Entendeu? Não é um jogo maravilhoso. Entendeu? Você não espera que seja o Manchester City que fez 4-0 no Real Madrid. Porém, é um jogo seguro. O São Paulo não toma gol. Já é um grande começo. O melhor time do Brasil, que já disputa por muitos anos esse lugar, que é o Palmeiras, o trabalho do Abel é calcado em não tomar gols. Primeiro você não toma e depois você faz. 1-0 é vitória, meu amigo. 1-0 e 3-0 é vitória do mesmo jeito, são 3 pontos. Agora, na Copa do Brasil, é claro que quanto maior o número de gols, maior é a sua folga no jogo da volta. Entendeu? Mas assim, meu modo iludido tá ficando bom, gente. Perigoso. Mas brincando à parte, o São Paulo foi lá, conseguiu o resultado. Vai para o jogo dia 1º de junho muito mais leve, muito mais tranquilo. Você consegue focar agora em Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, principalmente Campeonato Brasileiro, seu Dorival. Vamos pontuar. Até porque na Sul-Americana tem um jogo na Venezuela que eu não levaria o pessoal e jogaria os 2 últimos jogos que são no Morumbi. Aí sim com força máxima, porque você não precisa viajar. São Paulo também tem uma boa chance para evoluir, para passar na Sul-Americana. Então assim, um cenário que era aterrorizante até a demissão do Ceni, que eu gosto muito até, mas cara, o Dorival mudou o São Paulo. Beabá, o feijão com arroz. Ontem ainda fez uma escalação que eu não gostei muito, não deu muito certo. Mas você entende que também roda os jogadores até também por uma questão física. Só ver o Arboleda, que agora DM e médico de São Paulo é um mistério, né? O cara não consegue botar o pé até hoje no chão. Agora tem uma preocupação que não tenha sido só cãibra, pode ser algo pior, mas você não sabe. E aí é o que é reforçado muito principalmente pelo Arnaldo, né? É uma caixa preta que você não sabe o que acontece. Ninguém volta. Cara, entra e não volta mais. Essa é a nossa preocupação. Que o Arboleda, sem dúvida, o melhor jogador de São Paulo. É o que dá o que basaga. O Beraldo só joga o que joga porque tem o Arboleda do lado dele. Entendeu? Então vamos acompanhar aí com certa preocupação o caso do Arboleda, que sexta-feira deve fazer exames, porque hoje o São Paulo ainda treina em Recife. E vamos ver, vamos ficar de olho aí sobre novidades sobre o assunto. O São Paulo que agora joga contra o Vasco e Goiás em casa no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que nos próximos 12 jogos joga 9 jogos em casa. Então agora é o momento de aproveitar, principalmente no Brasileiro, pontuar, para você distanciar ainda mais ali do Z4 e quem sabe chegar o mais rápido possível aos 45 pontos e aí poder pensar em algo mais. Porque esse trabalho do Dorival começa a nos fazer sonhar e pensar um pouquinho mais do que apenas os 45 pontos. Mas assim, ainda é muito início. Lembrando que ainda é muito início, o Dorival não está tendo tempo para treinar, mas ainda assim é um esquema beabá, gente. É o feijão com arroz. Entendeu? Hoje o São Paulo tem triangulação, tem jogadas pelo meio, não é só chuveirinho na área, é um time mais compacto, é um time que defensivamente marca melhor, principalmente quando você tem os 2 volantes, que é o Gabriel Neves e o Pablo Maia, por exemplo. Mas você pode botar o Luan e Mendes, assim seja, apesar que o Mendes também está meio escanteado ainda. Mas assim, é um baita resultado, Eu brincava assim que 1-0 era goleada, mas 2-0, melhor impossível. Queria que vocês deixassem os comentários de vocês aí sobre o futebol apresentado pelo São Paulo, sobre o resultado. Eu digo mais que sempre que foi um ótimo resultado. O futebol ainda tem muito a melhorar, mas foi um ótimo resultado. E ainda assim, o futebol do primeiro jogo do Dorival, que foi aquele 3-0 contra o América Mineiro, tomando um sufoco, Rafael sendo melhor em campo,
existe uma melhora nítida. Existe uma melhora nítida. É claro que alguns jogadores você pode dizer, o Caleri tá jogando abaixo desde que voltou da dengue. Beleza. Mas é o Caleri, aquele cara chato que briga, tá lá, participou do segundo gol, fez o passe pro segundo gol. Muita gente também não lembra, ele fez, se não me engano, ele fez o corta-luz também, o gol contra o Michel Araújo, contra o Corinthians, que foi o único que não tocou na bola. Então, assim, tem a sua importância, o único jogador que a gente ainda não entende por que continua sendo titular é o Rodrigo Nestor. As bolas caem no pé dele, mas, cara, é uma dificuldade imensa para finalizar, para matar a jogada. E, sim, eu queria entender ainda o Rodrigo Nestor nesse combo. Até porque, assim como o Arnaldo disse, eu concordo, acho que o Michel Araújo foi melhor. Então é isso, pessoal. O São Paulo em campo nos deixando contentes, deixando felizes. São 9 jogos, 5 vitórias e 4 empates. São Paulo não perde. Há quanto tempo eu não ficava fazendo vídeo sem falar de derrota? Graças a Deus. E agora a novidade com relação ao New Balance, que deverá mesmo ser a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Mas só um porém, acho as camisas que a Adidas fez muito bonitas. É claro que tem a aprovação do São Paulo. Principalmente essa azul, eu adoro essas camisas de 3, mais quando muda de cor. E é uma pena, porque é uma fornecedora top e que no São Paulo teve uma parceria muito complicada, muitos problemas de logística, de entrega, entendeu? Sabe? Pisando muito na bola com o cliente final, pisando muito na bola com o próprio São Paulo Futebol Clube. É uma pena. É uma oportunidade perdida. Agora, que as camisas que a Adidas fez em sua grande maioria são muito bonitas. Mas, assim, toda vez é um problema. Até que, ultimamente, você escuta menos. Mais o maior exemplo, essa camisa maravilhosa número 3 aí, foi a estreia dela, que a Adidas só botou 5 mil à venda, foi tudo vendido no primeiro dia e você não tinha estoque. Então, assim, é complicado. E aí vem uma marca norte-americana, tudo bem que não é uma Nike, mas que tem o seu histórico, é conhecida no mercado, que quer investir em futebol, que está com bala na agulha e que vai ter o São Paulo como o seu principal clube. Não tem erro, entendeu? Não tem, não, porque eu fiz pro Inter, eu fiz pro Flamengo, que é no caso da Adidas, que eu fiz pro Cruzeiro, não. Eu só tenho o São Paulo, então assim, eu tenho que fazer o meu melhor. Vamos ver, vamos esperar aí, mas possivelmente nas próximas semanas já devem ter novidades sobre o assunto. E aí eu espero que a Adidas não avacague, até porque o mês que vem é o mês normalmente que você apresenta a camisa número 3, que deve ter algum tipo de homenagem, acho eu, à equipe de 93, né? Bicampeão mundial. Então veremos, pessoal. Então é isso. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC, muito feliz com mais uma vitória no nosso tricolor. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma força aí para um canal de torcedor feito para você, torcedor. Ativa o sininho para novos vídeos. E claro, marca esse likezão e deixe seu comentário, por que não, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.